Boa tarde, Xuxa, tudo bem? Bom, depois de fazer bastante serão aqui, pegar no fim de semana aqui com força para adiantar, para tentar fazer com que essa obra entre nos trilhos aí, siga um caminho pelo qual te agrade. Eu consegui finalizar aqui a proposta aqui, tá? Da ocupação, da subdivisão, da fachada, do imóvel, tá? É, dois imóveis, certo? Um em cima do outro. É, começando pela casa de baixo, tá? É, eu criei uma separação, diferente do que a gente havia conversado, né? De fazer um portão de fora a fora, derrubar o pilar e colocar o reforço. Eu optei por uma alternativa mais segura, tendo em vista que você quer colocar uma banheira no segundo andar, uma piscina, que é uma carga de peso considerável, tá? Dito isso, também há necessidade de ter um local para colocar os medidores, né, caixa de correio. Então, se eu colocar um portão de fora a fora, o basculante não abre porque a caixa de correio trava a abertura total dele. Então, a gente precisava de um trecho de parede. E também precisava do elemento estrutural, que é um pilar, um trecho de parede, algo para poder apoiar essa carga, né, da piscina que vai ter na varanda do segundo pavimento. Então, o que eu fiz? Eu criei um portão de garagem maior, eu desloquei o seu pilar, ao invés de apenas remover ele e fazer um reforço estrutural, eu fiz um portão de 3,20 m, deixei um trecho de parede de 60 para os medidores, para ser a estrutura, né? E na estrutura a gente fixa os medidores, fixa o caixa de correio, o que for necessário, tá? E um portão de 90 com uma bonequinha de 10. Então você tem um portão social, você abre e só abre a rampa, tá? E tem um portão de garagem, você abre e estaciona aqui, tem demarcada a área do veículo, que é uma vaga para veículos sedãs de grande porte de 5,25 m de largura, tá? Por 3,20 m, que é uma excelente vaga, ok? Antes de passar para a parte da casa, na parte da escada de acesso ao segundo pavimento, eu separei a parte mais alta de baixo da escada e criei pela casa de baixo um depósito, tá? Aqui dentro tem a água pluvial que desce do telhado, então a manutenção é feita por aqui. E você também tem um local para poder estar guardando materiais ou até um depósito diferenciado na casa, tá? E na parte mais baixa da escada, embaixo dela eu peguei a bomba que existia aqui de pressurizadora de água e coloquei embaixo dessa parte mais baixa. Então aqui tem uma portinha que você acessa pelo acesso da casa de cima e aqui tem uma outra porta que você tem um depósito maior que você acessa pela casa de baixo, certo? Passando para a casa, ok? Aqui, quando fomos na visita, exatamente nesse local aqui, nós temos um pilar. Um pilar que eu conversei com o pessoal que está responsável pela execução e eles não se sentem seguros para remover. Então, vim atrás de uma solução que atendesse os seus requisitos minimamente e que também trouxesse segurança para sua obra, tendo em vista que essa casa não tem elementos estruturais como deveria e a gente precisa levar em consideração que se há um pilar e a casa tem poucos, a gente não deve tirá-lo. Tá? Então eu optei por não crescer a sala para fora, tá? A sala ia crescer até aqui, a exata marca aonde acaba a garagem. Eu criei uma varanda plana na frente, ou seja, o seu carro vai chegar, vai ficar parado aqui e você tranquilamente vai conseguir entrar ou sair a pé da casa sem ter que passar apertado no carro, tá? Fiz uma porta grande, como você havia me pedido, que desse visão, né, para dentro da casa, uma porta de 2,5 m. E mantive aqui uma boneca de 35 centímetros para poder também anteparar o rack, o painel da TV. Enfim, o espaço que temos aqui do lavabo, né, onde existe aí hoje, até a parede onde tem o pilar que você queria remover, é de 2,40 m. 2,40 m dá um excelente sofá, tá? Um sofá retrátil, confortável, uma mesa de centro, com circulação bem farta em ambos os lados, então dá para circular ao redor desse apoio. E do outro lado um rack bem grande. Tá? Aqui eu tinha uma parede, né, que fechava essa sala e uma passagem bem pequena.
uma passagem de 85 centímetros. Eu optei por fazer a remoção dessa parede aqui, que não há elemento estrutural nela. Se for necessário, a gente pode prever um pilar aqui, nessa quina aqui do lavabo. Tá? E também optei por remover o trecho de parede pequeno, que existe aqui de aproximadamente 1 metro, que separa a cozinha desse pedaço onde está o lavabo. Então, fazendo isso, eu consegui uma integração total entre a sua sala de TV e a sua cozinha. Eu consegui integrar visualmente e espacialmente esses dois ambientes, certo? Tendo essa remoção de parede da cozinha aqui sido feita, me possibilitou criar uma bancada para 2 pessoas de refeições rápidas, uma bancada molhada que transpassa essa parede do lavabo e apoia essa bancada de refeições rápidas, e uma bancada seca para colocar o cooktop, colocar, né, bastante armários embaixo, e a janela fica aqui atrás do cooktop. Ao canto aqui foi feito uma despensa vertical deslizante, que é para colocar condimentos, tá? Isso para poder afastar a geladeira minimamente da parede e a porta quando abrir não bater na parede, tá? Dimensionei o espaço para uma geladeira side by side, uma geladeira bem ampla, tá? Após a geladeira eu tenho uma torre quente, onde fica forno e micro-ondas, certo? E aqui eu tenho um armário mais raso, visando não se comprometer e estrangular essa passagem aqui, tá? Um armário mais raso que serve como um cantinho do café, mais armários para dispensa e também um local para apoio de eletrodomésticos, como air fryer, batedeira, enfim, né? Fica tudo nesse armário aqui, certo? Dito isso, passando para a parte do quarto, anteriormente você tinha uma porta aqui, que é a do quarto da frente, a suíte principal, e uma outra porta aqui, que é da suíte dos fundos. E eu ficava com um trecho de parede entre as duas que não tinha muito aproveitamento. A minha alternativa para trazer um melhor aproveitamento, fluxo, circulação e também para criar uma privacidade nos quartos foi criar um hall embutido entre ambos os quartos, aonde eu tenho a entrada do seu quarto virada para cá e a entrada do quarto dos fundos virada para lá. Dessa maneira eu consigo mais privacidade nos quartos e eu consigo ampliar esse trecho de parede para acomodar o rack da sala, o painel de TV, e esse outro trecho de parede para fazer o apoio de marcenaria e eletrodomésticos da cozinha. E consigo, da mesma maneira, resolver no seu quarto um roupeiro em L, com bastante portas, tá? A cama com a mesa de cabeceira em ambos os lados, uma penteadeira, embaixo dessa penteadeira um frigobar, eu vou mostrar isso já em 3D, tá? Aqui tem um espelho para você poder se arrumar, e aqui um painel de TV, e eu mantive aqui uma janela, que eu fiz uma janela bem grande para poder atingir o recomendado por norma, que é 1/8 da área do piso, a área de abertura de ventilação e iluminação, no caso o tamanho da janela, certo? É calculado em área. Passando para o seu banheiro, não tem muito mistério, é uma bancada, bacia sanitária, armário que passa por cima disso tudo, um armário com frente espelhada e o chuveiro no box. Tá? Esse box é uma parede de 60 centímetros com vidro apoiado em cima e o restante aqui aberto com uma pedra com leve desnível para a água não retornar do chuveiro para o box, conforme a gente conversou em reunião. Tá? O lavabo, eu fiz uma porta de correr, tá? Por dentro, embutida. Quando essa porta abre, você dá de frente para um lavatório bem estreito, que deve ser esculpido de 30 a 35 centímetros de profundidade, e a gente fica com uma passagem aqui aceitável. E ao fundo, a bacia sanitária de lado com prateleiras em cima, certo? Passando para o banheiro dos fundos, segue o mesmo conceito do banheiro do quarto da suíte principal. Então, a suíte secundária segue o mesmo conceito. Paredinha com vidro em cima, chuveiro, box com pequeno desnível, sem o box convencional, tá? Uma bancada com armário inferior e superior e a bacia sanitária. Quando a gente sai da cozinha, a porta na posição existente, a porta está na mesma posição que está aí hoje e o mesmo tamanho que hoje se encontra no imóvel, exatamente de frente para essa porta eu tenho um jardim, que é moldura. Quando você olha por essa porta, você tem uma visão boa. E uma mesa em polipropileno, específica para a área externa, branquinha, minimalista, que
Sirva também para poder tomar um café da tarde, poder sentar ali enquanto aguarda uma roupa terminar de bater, ou até para receber uma visita, ter um local para sentar em área externa, fora da casa, ok? Aqui abaixo da janela da suíte dos fundos tem a casinha do gás, onde fica o gás que tem que passar a tubulação aqui subterrânea para alimentar esse fogão, certo? E eu tenho uma parede aqui que divide essa casinha do gás com uma parte de lavanderia. E essa parede é muito importante dizer que ela é uma parede hidráulica. É uma parede mais grossa, eu fiz uma parede de 20 centímetros e dentro dessa parede a gente vai descer a tubulação do banheiro do segundo andar, do banheiro da suíte da esquerda lá do segundo andar, que ainda não tem tubulação. Então eu previ essa parede hidráulica aqui para essa passagem de tubulações, ok? E aqui, após essa parede, eu fiz uma lavanderia, certo? Que é um tanque com uma prateleira em cima, uma máquina de lavar e um armário para servir de depósito de material de limpeza. E eu previ uma cobertura aqui, em 3D vai ser possível analisar melhor, tá? Uma cobertura em L, tá? É um telhado em fibrocimento, com forro em drywall por baixo e calha para coletar essa água que escorre por ele, tá? Para dar uma mínima proteção aqui para a cozinha. Em dias de chuva você poder estar de porta aberta aqui, aproveitando a ventilação cruzada da casa, tá? Que da porta da frente à porta dos fundos o vento atravessa, certo? Sem a chuva com o vento entrar nessa direção aqui e molhar a casa, ou pelo menos diminuindo e muito a incidência dela, e também para proteger a sua área de serviço aqui, proteger a janela do outro quarto, trazer uma proteção a mais, tanto de chuva quanto de sol também, né, que o calor tem vindo muito forte nos últimos anos. No corredor, exatamente aqui na frente da janela da cozinha, eu coloquei 2 vasos apenas com bambuzinho, que ele é bem altinho, então da janela da cozinha, quando estiver cozinhando, você vai ter ali sempre uma vegetação à mostra, tá? Nesse fundo aqui, nesse pedaço aqui, é onde fica o varal de roupas, o estendal, a área chamada de estendal. Então esse bambuzinho também gera um bloqueio visual de quem entra lá do portão, para que não veja essas roupas muito devassadas aqui. A vegetação aqui dá uma escondida, certo? E no corredor, um ralo no início e outro no final do corredor, para fazer a drenagem de água pluvial, aí, chuva, e também quando você lavar ter local para posicionar esses ralos, certo? E dessa maneira aqui ficou resolvida a residência térrea, tá? Agora eu vou passar para análise da planta da residência do segundo pavimento e depois a gente vai entrar nisso em 3D e fazer um breve passeio para que você possa entender volumetricamente falando como tudo isso funciona, certo? Essa aqui é a planta do segundo pavimento. Logo, entramos pelo portão lá embaixo, subimos a escada, vai, volta e vira, né? Nesse segundo patamar leque, eu criei aqui um shaft para descer o tubo de calha da casa. Precisava de um local para descer esse tubo de calha. Ele desce por aqui e entra lá naquele depósito da sua garagem e tem uma tampa de manutenção ali, de uma caixa de passagem de água pluvial, e dela a gente deságua direto no sistema de esgoto na rua, não passa por dentro do esgoto da casa, tá? Então, subindo a escada aqui, assim que eu chego no final da escada, eu tenho um portãozinho, tá? Para fazer uma segurança para ninguém cair essa escada aqui. Eu tenho a mureta aqui, certo? Que já existe de 1 metro de altura, e acima dela eu coloquei um guarda-corpo em vidro que forneça proteção para quem estiver em cima desse platô, né? Dessa banheira aqui. A gente fez um deck para a banheira, que é um platô mais alto, em alvenaria. Essa banheira fica embutida, ela está a 75 centímetros acima do piso. Então eu fiz um guarda-corpo em vidro, porque o nosso muro aqui tem 1 metro, então o muro ficou 25 centímetros apenas acima da banheira. Então eu coloquei aqui mais 75, 85 centímetros para ter uma altura de guarda-corpo, para prezar pela segurança. E para não ficar só nessa parte da banheira, esse guarda-corpo virou até o limite da escada e delimitou a altura do portão aqui, que também é de vidro para quando você entra na casa. Por aqui eu tenho degraus para subir e entrar nessa hidromassagem, certo? Aqui eu tenho vaso de planta para compor também na fachada e também trazer um pouco de verde aqui para essa área de lazer.
E aqui desse lado, um dos degraus vira e cria um banco grande, que vai até o pilar que existe lá, onde a gente vai colocar a churrasqueira, certo? Esse banco grande dá apoio para uma mesa externa, uma mesa retangular, que dá para colocar até mais uma cadeira na cabeceira ali. Serve uma mesa para 6 pessoas. No lado aqui da churrasqueira eu tenho uma bancada grande com apoio para corte de carne, de preparo, e eu tenho uma bancada molhada para preparo e limpeza de alimentos, tá? E embaixo dessa bancada eu coloquei a botija de gás para o fogão que está lá dentro. Então a gente tem esse gás embutido aqui, tem que fazer a passagem também embutida aí dali para cá. E esse gás fica fora da casa numa portinha ventilada. No 3D esse detalhe vai ser mais visível, certo? Aqui é onde hoje, tá, na casa, esse banheiro está exatamente aonde você tem a sua, como se fosse uma varanda, né? Uma parede aberta aqui, uma mureta, e você tem aqui um local que você pode parar e olhar para fora. Eu optei por fechar isso, criar um banheiro, que vai ser, além de banheiro externo, também o banheiro social da casa, tendo em vista que a casa não tinha banheiro social, tá? E do lado desse banheiro, a janela do banheiro fica aqui, ó, dentro do box, virado para essa lavanderia. Essa lavanderia ela tem portas ventiladas, tá? E a janela fica aqui dentro do box virado para essa lavanderia. Dentro da lavanderia eu tenho tanque, máquina, prateleira em cima de ambos e um armário de depósito de material de limpeza. E essa porta que você pode fechar quando tiver visitas e esconder essa área de serviço da casa e a janela do banheiro também. Tá? Esse banheiro é extremamente fundamental que tem aqui fora, porque se alguém estiver numa piscina, for ter que entrar na casa, vai molhar tudo, né? Não é legal. E ter o chuveiro aqui também é interessante para a pessoa poder se lavar antes ou depois de utilizar a banheira aqui, sem precisar adentrar a casa. Ele serve muito como um banheiro social da casa, tá? Deixa eu ajeitar aqui, o chuveiro está na posição errada. Passando dessa parte externa, nós tínhamos, antes de mostrar o interno, né, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Nós tínhamos uma porta aqui e uma janelinha capela pequena aqui. Aqui nós temos um pilar existente lá no local, certo? O pilar é essa parte aqui preenchidinha, certo? E aqui eu tenho uma janela, que é a janelinha da cozinha pequena. E eu tinha todo esse trecho de parede aqui sem nada. A minha alternativa aqui foi fechar a janela existente, ambas, tanto a da cozinha quanto a da sala, e fechar a porta da sala. E logo após aqui, onde é o pilar que existe lá da casa, abrir uma porta grande, centralizada, buscando mais centralização, né, com o ambiente, como o mesmo conceito da residência de baixo, que a gente possa ter essa visão ampla e essa entrada mais confortável, certo? A janela que ficava aqui na cozinha passou para ser aberta para essa circulação lateral que a gente tem na residência, certo? A cozinha é bem pequenininha, então logo ao lado da porta, para servir tanto o interno quanto o externo aqui da área gourmet, a geladeira. Ao lado da geladeira eu tenho a bancada molhada, então é o processo de cocção. Tira o alimento da geladeira, vem para a pia, higieniza, e da pia a gente leva para o fogão, prepara, e depois a gente vem para a bancada e serve. Então eu fiz aqui todo o processo de triangulação de cozinha, apesar de ser uma cozinha pequena, uma cozinha extremamente funcional, tá? Aqui eu tenho um depurador de água, um purificador embutido, tá? Aqui logo do lado da pia. Em cima dele eu tenho um micro-ondas, e aqui embaixo do fogão eu tenho um forno elétrico embutido ou a gás, fica a seu critério. Tá? Aqui eu tenho uma bancada para 2 pessoas e quando eu entro por aqui eu entro meio que na cozinha. Tá? Do lado da porta eu coloquei um aparador, é um local para colocar as chaves quando entra na casa. Lá na casa de baixo a gente entra do lado do rack, então o próprio rack funciona como um aparador, mas nessa casa, como ela é muito pequena, a gente não tem local para posicionar um aparador. Então esse aparador aqui, para proteger as costas do sofá, não deixar aquelas costas do sofá que não é tão vistosa, aparente, a gente coloca um aparador nas costas do sofá. Aqui coloca uma correspondência, coloca uma chave, coloca um arranjo, um enfeite, alguma coisa aqui nesse aparador, tá?
Ele também pode ter gavetas, portas embaixo, se quiser, para poder guardar louças. Ele pode servir também como buffet, ser um aparador coringa. Tá? Um sofá de 1,80 m, deixando uma circulação aqui de 90 centímetros, tá? Que marcou 95, que eu medi errado, mas é 90 centímetros de passagem, que aqui a gente tem 2,70 de largura nessa sala. Então, um sofá de 1,80 m, eu tenho um rack grande, de fora a fora na parede, com painel, tá? E embaixo dessa prateleira eu tenho 3 gavetões e tem um pedaço que eu deixei vazio para que a gente possa colocar puffs, city garden, alguns assentos que sejam também coringa, banquinhos que você possa pegar e usar aqui na sala, levar lá para fora se tiver mais visitas. Fica guardado aqui como elemento de decoração no dia a dia, certo? Para que essa cozinha fosse viabilizada, vamos fazer uma marcação aqui, eu precisei, a parede do banheiro ela acabava aqui e a gente não tinha essa outra parede que segue. Então, o que eu fiz aqui de alteração para fazer funcionar e trazer também a mesma questão de privacidade aos quartos? Essa porta aqui do quarto do fundo, antes, ela estava centralizada aqui na parede, bem aqui assim, ó. Aqui era a posição dela, tá? Eu desloquei ela para esse canto, deixando só uma bonequinha de 10. Tá? E coloquei uma porta de correr, uma porta que corre por dentro do quarto. E aí, para trazer essa privacidade para ela, porque ela abria de frente para a sala, eu criei essa parede, me dando mais espaço para posicionar a bancada para a cozinha, aumentando a área útil de cozinha e trazendo privacidade para esse quarto, que quando a porta abre, você de lá de fora, né, veria esse quarto. Isso não era legal. Então, eu meio que criei um hall aqui, coloquei um espelho aqui para servir para quando a pessoa for sair se olhar no espelho, se terminar de se arrumar, tá? Serve para os 2 quartos esse espelho. E nos 2 quartos, eu trabalhei a configuração de casal, tá? Ambos os quartos são suítes, sendo no quarto menor mesa de cabeceira, cama de casal, um guarda-roupa bem grande de 3 metros, de fora a fora. E você disse que era muito importante que todos os quartos tivessem TV. Nesse quarto aqui, a TV fica aqui. E a gente pode colocar um braço articulado e essa TV se movimentar quando necessário, tá? Para poder ficar mais confortável para quem está na cama assistir. O banheiro eu mantive o mesmo tamanho. Eu separei 65 centímetros para fazer uma bancada de lavatório, tá? Fiz um box pequeno, mas atualmente ele já é pequeno, de 75 por 75, e posicionei o vaso aqui. A janela que era central eu desloquei e fiz uma janela 60 por 60 dentro do box. Todos os banheiros têm janelas iguais, 60 por 60 a 1,75 do piso, bem alta, para ter bastante privacidade, tendo em vista que a gente tem 2 casas uma em cima da outra, certo? Partindo para o outro quarto, esse eu já não mexi na posição da porta, porque identifiquei lá que nós temos um pilar aqui, certo? Então, o que eu fiz? Atrás da porta aqui, 40 centímetros, que é mais raso, eu fiz um armário, tá? E depois desse primeiro armário aqui, eu fiz um segundo armário mais profundo, com profundidade de roupeiro padrão, 60 centímetros. Eu tenho uma mesa de cabeceira maior aqui e uma mesa menor aqui, porque senão a porta do guarda-roupa bate nela. E a cama e o painel de TV, tá? Essa janela desse quarto da direita, ela estava centralizada. Para viabilizar a TV, eu desloquei ela e coloquei ela nessa posição, tá? E essa outra janela aqui, ela está na mesma posição que já existe hoje. Porém, essa janela é pequena, então tive que aumentar a altura dela para atingir o índice mínimo de ventilação e iluminação por norma, tá? Isso aí eu já vou mostrar para você no 3D. Eu estou finalizando aqui. E por último, não menos importante, os banheiros, o banheiro, né? No caso hoje, banheiros não. O banheiro, esse banheiro aqui do fundo, segue o mesmo preceito dos outros banheiros. Não é box convencional, a gente tem aqui uma passagem e uma parede de 90 de altura, tá? Revestida, com um vidro acima dela indo até o teto. E aqui um leve desnível com uma pedrinha de soleira para você fazer a passagem direta aqui. Bancada com cuba de encaixe, né? Por baixo, né? Cuba embutida, quadrada.
e bacia sanitária. Posicionamento dos ar-condicionados, no andar de cima eu coloquei somente nos quartos, exatamente abaixo das janelas, então a manutenção se faz por aqui. Para o andar de baixo eu aproveitei o trecho de laje que nós tínhamos, né, que é o umbral que tem no corredor da casa, e eu coloquei um para a sala e um para cada suíte lá de baixo. Então na casa de baixo tem ar-condicionado na sala, na de cima não, na de cima só nos quartos. Okay? E dessa maneira está apresentada a planta. Agora vamos passar para as fachadas. A minha alternativa 1 de fachada era o que eu tinha te dito, de criar, né, um telhado. Tá? Isso aqui não é uma laje, é um telhado embutido. Então a gente ancora uma viga aqui, passa com ela aqui na frente, apoia ela em 2 pilares para diminuir essa transição e amarra ela na estrutura existente ali no fundo. Faz o tijolinho em cima. Tá? Então isso aqui é uma viga com alvenaria por cima de 60 centímetros de altura, e eu tenho um telhado aqui que cai para dentro, tem uma calha ali no fundo e ele desce por aqui, por onde descem as águas pluviais do telhado superior também, elas se encontram. Tá? Aqui por baixo eu tenho um forro em drywall que esconde esse telhado e faz parecer cara de laje. Então assim, eu tenho uma estrutura que parece ser robusta, parece ser bem pesada, né? Porém é uma estrutura extremamente leve e não é complexa de fazer. Tá? E essa aqui é a visão de quem está na rua para essa fachada principal. Okay? Como ficou dividido aqui, ó, provavelmente vai ter uma caixa de correio, tá? Que eu não cheguei a marcar, em cima do medidor. Medidor de luz, medidor de água. E entre os 2 pilares eu posicionei o portão de acesso da casa 47A, que é a casa de cima. Por que 47A? O sentido natural da rua é da esquerda para a direita. Então a entrada da casa de cima ela vem antes no sentido viário desse trecho da cidade. Tá? E logo na sequência 47B, que é a casa de baixo. Um portão grande de garagem, bem maior do que o existente hoje. Tá? Praticamente, vou te dizer aqui quanto que tem hoje, só para a gente conseguir ficar bem alinhado. Hoje o seu portão é de 2,29 m, eu estou passando para 3,20 m, então vai dar uma boa folga para passar uma SUV, para passar uma caminhonete, para passar um carro com eixos mais largos de maneira bem confortável. Tá? E aqui esse trecho de parede, a gente tem a numeração, caixa de correio e os medidores aqui. E o portão de pedestres, para você poder abrir o portão de pedestres sem bater no carro quando for entrar na residência. Tá? Essa é a nossa opção 1 de fachada. E aí aqui em cima o guarda-corpo em vidro para proteger, como havia dito, né? Porque a banheira ela tem uma altura. Então, ela tendo essa altura, a pessoa aqui em cima ficaria muito fácil dela cair lá embaixo e acontecer um acidente. Então, eu coloquei um guarda-corpo de vidro aqui em cima, tá? Para que a gente tenha segurança quando a gente estiver andando aqui em cima ao redor da banheira. E também para não tornar essa fachada muito fechada e enclausurada. Todos os seus muros estão aqui pelo nível da rua com 4 metros de altura, tá? E lá pelos fundos tem um pouco menos, porque a casa o nível do terreno é um pouco mais alto. Mas já está bem alto, já está muito alto. Eu não recomendo subir mais. Então acho que dessa maneira aqui a gente não enclausura tanto visualmente. Tá? E falando em clausura, eu recomendo também que a parte superior desse portão aqui, acima de 1,90 m de altura, o portão tem 2,65 m, tá? Os portões. Fazer assim de 2 metros até 2,65 faz ele gradeado, a gradezinha vazada, para poder ventilar e também a sua garagem não virar um forno no verão. Tá? Então eu recomendo que essa parte de cima, tanto do de pedestre quanto do de garagem, seja ventilada. E aí, visto a opção de fachada 1, nós temos a opção de fachada 2, caso você opte por não fazer esse telhado que cobre a escada. Só vou voltar rapidinho aqui na opção 1. Esse telhado, o intuito dele é cobrir essa escada. Num dia de chuva você poder subir aqui com uma compra, com peso, ou subir tranquilo, sem se preocupar, né? Sem pegar chuva, porque pode causar acidente. Imagina, tá chovendo, você vai querer subir com pressa para não
não se molhar muito, escorrega na escada e está feito o acidente. Então, o principal objetivo é esse, proporcionar também, a partir do momento que eu entro pelo portão, um acesso coberto até dentro da casa. Porque aqui, quando eu chego lá em cima, eu passo 1 metro de onde acaba a escada com essa cobertura para poder entrar por aqui e passar para dentro da casa sem se molhar. Então a pessoa pode se secar ali na parte da escada, guardar um guarda-chuva, fica mais confortável, tá? E aí, passando para a opção 2, que é a opção simplificada, os pilares que subiam para segurar a cobertura param na altura do muro. A gente faz a cabeça desses pilares em um granito duplicado, faz uma pequena coberturazinha só na parte do portão, tá? Para poder a pessoa pelo menos conseguir destrancar aqui por fora e entrar meio protegido, um pequeno abrigo, tá? E essa parte da escada fica toda descoberta, ok? Falando da escada, agora que a fachada opção 1 e 2 foi dita, o segundo degrau da escada ele vai se prolongar até tocar a parede que vai dividir com a sua garagem, e o primeiro degrau a gente vai refazê-lo embaixo como um patamar. Ou seja, os 2 primeiros degraus que existem hoje na escada, que aqui tem um e outro, vão se tornar 2 patamares para fazer essa transição aqui de virada aqui, ok? Para onde vai, bem confortável. A bomba que aqui estava passa para baixo da escada. E aqui a gente cria um armário aqui de baixo. E aqui atrás do portão fica a caixa de correio. Pode ter aqui um vaso de planta, alguma decoração também quando a pessoa desce a escada. Sua escada é bem ampla, é uma escada de 1 metro de largura. Eu optei por fazer parede, o guarda-corpo em forma de parede, 10 centímetros de largura, com granito na cabeça dessa parede. Dessa maneira fica bem durável, bem resistente e bem seguro, tá? É o recomendável para área externa. Ainda falando em fachada, sua fachada 2 fundos ficou dessa maneira aqui. Eu tive que criar na parte dos fundos da casa aqui um castelo d'água, certo? Uma casa para sua caixa d'água. E dentro dessa casa eu coloquei 2 caixas d'água de 2.000 litros. Ou seja, uma caixa d'água para a casa de cima e outra independente para a casa de baixo. Ok? E o acesso disso se dá nessa fachada diretamente aqui pela parte da entrada lá para cima, que tem uma altura, uma diferença de altura aqui de 3,87 m, por sinal bem alto, ou na opção de fachada 1, que a gente tem o telhado, a gente coloca uma escada para subir aqui 3 metros, e daqui desse telhado a gente acessa o outro, caminha pela calha, tá? Aqui nesse trecho onde está a porta, a gente, na hora de construir, faz um reforço no madeiramento do telhado para ser caminhável esse trecho, para poder acessar aqui a casa de caixa d'água, ok? Todo o telhado cai para a direita, e eu tenho uma calha aqui que coleta toda a água desse telhado e deságua aqui na frente, tá? E desce, atravessa ali pela escada, e é o caminho mais curto que a gente tem para chegar com as águas pluviais aqui, tá? Na rua, fora da sua rede de esgoto. E lá no fundo, o que mudou na sua fachada aqui é que a gente acrescentou esse telhado, que também dá um pouco de privacidade para a residência de baixo em relação à residência de cima, além de proteger de sol e chuva, certo? As janelas dos quartos, como eu disse, eu cresci para baixo, essa daqui que existia eu cresci ela para baixo, e fiz uma igual do outro lado e movimentei a do outro lado. Exatamente abaixo das janelas, eu posicionei as máquinas de ar-condicionado. Fica mais prático para a pessoa da manutenção abrir aqui e pegar essa máquina aqui, tá? Do que se ela estivesse no alto. Falando nas máquinas de ar-condicionado da casa inferior, tá? Aqui está das salas dos 2 quartos, tem que prever essa passagem dessa tubulação, tá? Voltando, eu vou entrar na casa. Uma coisa importante, eu tenho hoje um shaft que desce aqui no corredor, eu pintei ele até de uma cor diferente aqui. Até o beiral existente, ele tem um tamanho, do beiral para cima ele tem outro tamanho. Eu unifiquei o tamanho, tá?
vai ficar tudo igual o andar de baixo, tá? O que tem de medida lá embaixo, a gente vai subir até chegar lá na cobertura na altura da platibanda. Por que ela tem que subir até aqui? Os canos da caixa d'água descem por esse shaft, e por aqui eu alimento tanto a casa de cima quanto a casa de baixo. Então esse shaft funciona como uma prumada hidráulica, tá? E também é por onde a gente desce o tubo de esgoto desse banheiro aqui, que é o banheiro do quarto menor, é o banheiro que era o banheiro social da casa, você converteu para o quarto menor. No fundo da casa, analisando ainda externamente, eu tenho uma parede engrossada aqui, que também é prumada hidráulica, e além de prumada hidráulica também é prumada sanitária. Então eu desço os tubos do banheiro ali de cima. A janela desse banheiro mudou de posição para ficar dentro do box, porque é o box que gera o vapor, e você estando com a janela próxima ao chuveiro, você consegue fazer uma durabilidade maior na sua marcenaria do banheiro. Então desloquei para cá, e a mesma coisa no banheiro de baixo, tá? A casa do gás abaixo da janela do quarto, como dito na análise em planta, e a área de serviço coberta aqui com uma calha, o telhado forrado com drywall e o telhadinho aqui em cima em L, tá? E a gente tem aqui um depósito de material de limpeza, que é um armário. Você abre essa porta, tem várias prateleiras aqui armazenando todos os seus produtos de limpeza, uma máquina de lavar e um tanque. E essa prateleira de apoio, quando você for, abre aqui, pegou um sabão em pó amaciante, vai botar na máquina, pode apoiar nessa prateleira, certo? Eu tenho a mesa aqui e o varal de roupas aqui nesse canto, tá? Essa passagem aqui está bem analisada, está funcionando bem. Hoje o seu vizinho tem aqui uns cobogóis. Eu não recomendo que você feche para não enclausurar o seu vizinho, mas você pode fazer uma veneziana em alumínio branca e pintar o muro também de branco, e você melhora essa visão do que você tem daqui, mantendo uma boa vizinhança, certo? Esse corredor todo trabalhado com arandelas, iluminação de facho duplo, né, que joga luz para baixo, para cima indireta. Aqui eu tenho a sua garagem, tá? A entrada social, o caminho de pedestre, a varanda aqui que acessa a sala, a vaga do veículo demarcada e o portão de garagem. Ali a porta do depósito, é uma porta ventilada em veneziana, tá? Eu tenho a janela do banheiro da suíte principal, que é da frente, e a janela do quarto. Tive que fazer ela bem alta, fora de padrão, para poder atingir a ventilação e iluminação mínima, para poder fazer com que você tenha um quarto bem ventilado, tá? Para não enclausurar seu quarto. E mesmo eu não crescendo a sala para fora, e mesmo eu não tendo quebrado a parede até o fim, como era o nosso plano, isso prezando por segurança, tá? Eu consegui atingir aqui um resultado muito interessante com uma ventilação cruzada, que eu abro essa porta aqui da sala e abro a porta lá da cozinha, o vento atravessa por aqui. Então compensa um pouco essa garagem fechada, porque o vento não faz curva para entrar aqui, então ele consegue atravessar de lá do fundo aqui para frente. E isso é muito interessante, tá? E aí, passando aqui, tirei a porta para a gente entrar, eu tenho um sofá retrátil, que você pode afastar as mesas, abrir o sofá, deitar para ver um filme. Eu tenho um painel grande de TV com um rack com bastante espaço de armazenamento embaixo. Essa porta aqui ela vai ter cortina, tá? Para quando você abrir o portão ninguém vê dentro da casa, não ficar muito defasado. Em cima aqui do sofá eu tenho ar-condicionado bem de costas com a máquina, tá? A parede aqui tendo sido removida, eu consegui essa integração total de cozinha, certo? Aqui eu tenho a porta do lavabo. Vamos passar para o lavabo? Vou ocultar a porta do lavabo. Eu tenho uma cuba esculpida, tá? Uma torneira de parede apoiada de lado, que é a melhor configuração que a gente tem para uma cuba extremamente estreita. Eu tenho um espelho diferenciado e a bacia sanitária. E aqui no canto eu tenho também um shaft aqui que desce algum tubo, já existe esse shaft, eu mantive e tirei partido dele, aproveitei para que a gente possa fazer prateleiras para apoio aqui de difusor aromático, uma decoração, alguma coisa para ambientar o seu lavabo, certo? Chegando na cozinha, a remoção de uma parede que existia aqui me provisionou a instalação de uma bancada em marcenaria para refeições rápidas, para 2 pessoas. Na frente dessa bancada eu tenho uma dispensa, tá? E nessa dispensa o apoio de eletrodomésticos e cantinha do café.
Logo após isso, por ser mais profundo, né, eu tive que posicionar depois para não atrapalhar a passagem aqui. Eu tenho a torre quente com forno e micro-ondas e forno. Embaixo eu tenho um gavetão, em cima eu tenho portas. Eu tenho duas dispensas aqui ao lado da geladeira deslizante. Você puxa aqui, você guarda garrafa de óleo, garrafa de azeite, saquinho de sal, potinho de tempero, tá? Tem uma em cima e uma embaixo e mais armários em cima da geladeira. Esses armários vão até o teto, tá? Ainda preciso fazer uma revisão nisso, mas basicamente isso aqui apresenta a ideia. E olhando para o outro lado, eu tenho aqui o fogão bem na janela, para quando você cozinhar, o calor poder sair por essa janela, tá? E eu tenho um depurador de água aqui. Aqui eu tenho gavetas, portas, tudo que você precisa de uma cozinha, tá? E eu tenho aqui a pia estrategicamente colocada aqui nessa parte que transpassa para poder lavar a louça assistindo TV, tá? E a parte dos quartos, que foi a grande sacada para a gente poder conseguir fazer um excelente aproveitamento aqui na parte térrea da casa, a sua porta atualmente desse quarto da frente está aqui. E a porta do quarto do fundo estava metade do vão aqui para lá, pegando aqui. Então eu juntei essas duas portas em um pequeno hall íntimo, mais privado aqui, aonde eu tenho a entrada do quarto, da suíte dos fundos para um lado e a entrada da sua suíte para o outro, ok? E dessa maneira a gente consegue provisionar mais privacidade para o quarto. E aqui eu coloquei um espelho, tá? Nesse hall. E esse espelho aqui também cria essa ambientação, ok? Passando para dentro da suíte principal, assim que eu entro do lado do guarda-roupa. O guarda-roupa fica alinhado com a porta. E é um guarda-roupa grande, é um guarda-roupa de 7 portas, muito espaçoso, tá? E no lado oposto, após o guarda-roupa para exatamente na pilastra que a gente tem, existente. Dessa pilastra para lá, a gente tem uma mesa de cabeceira, um painel de cabeceira, uma outra mesa de cabeceira e a gente tem uma escrivaninha ou penteadeira, fica a critério, tá? Com o frigobar, que você me disse que gostaria de ter embaixo, e tem espaço hábil para esse frigobar funcionar aqui e abrir, tá? E eu tenho um espelho lá no fundo, caso funcione como penteadeira. Se for funcionar como um escritório, a gente pode botar um armário aéreo aqui para você poder guardar documentos. E em cima ali o ar-condicionado. A cortina vai do piso ao teto, protegendo aqui um pouco a privacidade do quarto, e um painel de TV bem na frente da cama, logo após o pilar. Vou ocultar aqui. Aqui está o seu banheiro, tá? No seu banheiro, a gente tem um armário de espelhos acima da pia que passa até acima da bacia sanitária, certo? Eu tenho uma bancada embaixo aqui do lavatório. Eu tenho uma porta basculante, essa porta abre para baixo, e embaixo aqui eu tenho um gavetão para guardar toalhas, coisas maiores, e mais 4 gavetas para guardar produtos de cosmética e higiene pessoal, tá? No canto eu tenho a bacia sanitária, ducha higiênica, eu tenho a passagem totalmente aberta e eu tenho um vidro de uma mureta até o teto, tá? E eu tenho uma mureta de 90 centímetros de altura, certo? Com 60 de largura para proteger esse box aqui para não chover. E eu tenho um pequeno desnível aqui, tá? Para que a água não retorne, certo? Passando para o outro quarto, vou tirar a porta. Quando a gente já entra ao lado do painel de TV, então, e de frente para a janela. O ar-condicionado fica em cima do painel de TV, a janela tem cortina do piso ao teto, ao lado da janela tem a porta do banheiro, tá? E a cama de casal com mesa de cabeceira em ambos os lados, um guarda-roupa ao lado da porta, tá? Esse é o menor guarda-roupa da casa, tem 1,80 m, ainda assim para um quarto de hóspedes é um excelente guarda-roupa, tá? De 1,80 m. E
eu tenho o banheiro ao fundo que segue o mesmíssimo conceito do banheiro da suíte da frente. A única questão que muda aqui é que aqui eu pude e eu passei essa janela para dentro do box, para poder melhorar essa exaustão, ok? E a gente tem a mesma tipologia de bancada e a mesma tipologia de armário superior e a mesma tipologia de divisória do box, certo? Dito isso, a parte térrea, né, tá apresentada. Vou só passar por aqui, ó. Você tem a mesinha lá por fora da cozinha para tomar um café da tarde. Você tem a iluminação dos dois lados do jardim. Você tem um jardim bacana aqui, uma jardineira, tá? Que fica com uma vista bem bacana da sala. Você vê o verde lá no fundo, tá? Aqui na janela da cozinha você também vê um pouquinho de verde, o bambuzinho, tá? E daqui da cozinha você tem a vista total da sala até a garagem, até lá no portão, tá? Então a gente conseguiu essa integração bem legal, sem precisar crescer para fora, sem precisar remover o pilar que oferecia risco à estrutura e integridade do imóvel. E não crescendo para fora essa sala, eu também pude fazer uma janela adequada para o quarto aqui, para a suíte principal, que não teria essa janela e você teria uma condição bem ruim aqui, tá, para essa suíte. Então, são várias medidas que a gente conseguiu, vários problemas que a gente conseguiu mitigar, não fazendo o crescimento dessa sala para fora. Porém, a remoção das paredes e essa integração dos ambientes fez com que tudo funcione com maestria, tá? E agora a gente volta por aqui, tá? E vamos entrar na 47A, que é a casa de cima, ok? Quando eu entro por aqui, esse portão abre, eu já caio de frente para a escada. Tá vendo? Esse portão abre para lá. Então eu já entro para subir a escada. Naquele canto, vaso de planta, caixa de correio, disjuntor de entrada. O disjuntor que assim que sai do medidor de luz tem um disjuntor aqui, que em caso de emergência a pessoa desce, desarma esse disjuntor e sai do imóvel, tá? A casa de máquinas que aqui existia passou para baixo da escada, então a bomba fica dali de baixo, a gente bota a portinha aqui, fica bem organizado, tá? Subindo a escada, vamos lá, aqui tá por onde passa o tubo da calha, tá? Eu chego aqui em um portãozinho de blindex de 1,90 m de altura, que é alinhado aqui com esse guarda-corpo que faz a proteção lá da hidromassagem. Assim que eu chego aqui em cima, a gente tem os degraus para subir para a hidro, e do lado de cada um desses degraus vira banco e até tem o último degrau que apoia ali em cima, então a gente pode subir por aqui, caminhar pelo banco e entrar pelo outro lado, facilita o acesso de manutenção aqui para uma iluminação que eu coloquei aqui também de arandela, que faz a iluminação, ok? Esse banco, como dito em planta, ele está conversando aqui com essa mesa de jantar, tá? Uma mesa de ar externa para ser mais resistente, porque o sol, bem ou mal, vai acabar entrando aqui, tá? Eu tenho aqui uma porta ventilada onde fica a botija de gás, o gás dali de dentro do fogão passa para cá, tá? Eu tenho uma bancada molhada, uma báscula aqui, uma porta que abre para baixo, onde eu tenho a cuba e um gavetão embaixo. Eu tenho gavetas para utensílios e uma porta maior aqui para poder colocar um saco de carvão, alguma coisa que atenda ali a churrasqueira, tá? Eu tenho uma churrasqueira confortável aqui de 70 centímetros, ok? Para o tamanho do imóvel tá correspondente. E eu tenho um armário aéreo aqui com um nicho para decorações e mais espaço de armazenamento para compensar que lá dentro a gente não tem muito espaço de armazenamento na cozinha. Então aqui algumas coisas, por exemplo, as louças do Natal podem ser guardadas aqui, coisa que não mexe sempre. Alguma coisa pode vir aqui para fora, tá? Virando ao contrário, quando eu olho para cá, aqui é o pilar que eu tenho assim que sai da escada. Então eu fechei aqui o banheiro, certo? E esse banheiro fechado, só faltou o revestimento aqui. Esse banheiro fechado, eu criei uma lavanderia ao lado. Então vamos primeiro à lavanderia. Na lavanderia eu tenho a mesma coisa lá de baixo. Um depósito de material de limpeza, uma máquina de lavar e um tanque e uma prateleira de apoio. E em cima do tanque eu tenho a janela do banheiro. Esse é o banheiro social da casa, né? Porque a gente não tem banheiro social lá dentro, só tem duas suítes.
Quando eu entro no banheiro social, eu sigo a mesma linha dos outros banheiros. Bancada com armário embaixo, armário espelhado em cima, torneira de parede, bacia sanitária e parede de alvenaria com vidro em cima e pequeno desnível do box para passar para o banheiro, ok? O chuveiro lá dentro e a janela dentro do chuveiro, dentro do box. Tendo feito dessa maneira, a porta deslocou aqui para posterior ao pilar existente. Eu removi a janela da cozinha que tinha, iluminação em ambos os lados da porta e uma porta grande como a da casa de baixo. Tá? Quando eu entro por essa porta, eu entro meio na cozinha, meio na sala. Mais para a cozinha do que para a sala. Ao lado da porta, a geladeira, para poder ela ser útil aqui também para a área gourmet. E logo após a geladeira eu tenho a pia. Certo? A janela passou para trás da pia para aquele corredor de circulação lateral da casa, certo? Aqui em cima eu tenho um armário, eu tenho um depurador aqui, porque o fogão não está na janela, e o fogão na janela inviabiliza, porque não é legal colocar o fogão do lado da geladeira. Então, tira da geladeira, lava na pia, prepara no fogão. Bota um sugar aqui, tá? Um armário em cima do sugar para guardar alguma coisa. A lateral, para não ficar feia, nicho decorativo, tá? E na lateral oposta lá eu consegui encaixar um micro-ondas e talvez em cima mais um armário, talvez mais um nicho com uma plantinha, um vasinho, uma decoraçãozinha ali, tá? E dividindo com a sala uma bancada, tá? Para duas pessoas poderem sentar aqui, ok? Para refeições rápidas. Geralmente, refeições devem ser feitas lá fora, né? Almoço, jantar, aqui é mais um lanche, um café da manhã. Pelo menos o intuito do projeto foi esse. Ao outro lado da porta, pela passagem, tá? A passagem está bem confortável. Eu tenho um aparador para proteger as costas do sofá. Um sofazinho de 1,80 m, que é um sofá que cabe em duas pessoas bem confortável ou três apertadinhas, tá? E eu tenho uma mesa de centro, um painel de TV completo com uma boa TV, um rack e abaixo do rack de uma prateleira aqui, assentos adicionais coringas que podem servir aqui dentro ou levar lá para fora também, a depender da situação. E dessa maneira, quando eu olho daqui de fora, eu não vejo nenhuma porta de quarto. A porta do quarto da esquerda que é existente, eu não tenho como mudar. Ela continuou aqui, tem um pilar do lado. Então eu fiz, como eu disse, em planta, só um segundo, um armário raso, certo? Fiz até um nicho nesse armário raso para ser um apoio, alguma coisa, aqui do lado da porta. Armário inferior, armário superior, tá? E um guarda-roupa de 1,80 m, ou seja, tem mais do que o quarto lá de baixo. E, olhando ao contrário, deixa só eu reexibir tudo aqui. Olhando ao contrário, eu tenho uma cama de casal com mesa de cabeceira em ambos os lados, painel de cabeceira, tá? No lado oposto eu tenho um painel de TV e eu tenho, vou ocultar tanto a porta quanto a cortina, eu tenho uma janela que até 90 centímetros de altura, até 1,10 m de altura, perdão, por questão de segurança, eu fiz um vidro inferior. Esse vidro pode ser um basculante que abre para fora, mas impossibilita a pessoa de cair, ter essa travessa de guarda-corpo aqui, tá? E a parte de cima, uma janela de 2 folhas, para poder também ter uma abertura independente, certo? Esse banheiro aqui eu precisei mudar, tá? Infelizmente, a porta que existe aqui hoje, ela tá no lado esquerdo. Eu passei ela para o lado direito, tá? Para poder encostar com essa mesa de cabeceira aqui, poder encostar também com um lavatório logo ali. E a janela que estava aqui bem ao meio do banheiro foi lá para o fundo, onde fica o box, seguindo o mesmo conceito de todos os outros banheiros. Então a gente tem a mesma janela, 60 por 60 a 1,75 do piso, a mesma mureta de 60 de largura com um vidro indo até o teto apoiado nela, a mesma bacia sanitária de caixa acoplada, a mesma bancada, tá? Com uma cuba bem convencional, é uma cuba de 35 por 35 da Deca, uma cuba bem boa, bem confortável, torneira de parede, armário inferior, armário, perdão, superior espelhado passando até lá na bacia sanitária, e aqui tem a configuração de mais um banheiro da casa, ok? E agora
passando, só um segundo, que eu estou dentro da parede, para o outro quarto, eu tenho aqui no hall de acesso um espelho que atende aos 2 quartos, quando for sair se arrumando, uma porta de correr. Tá? Quando eu abro essa porta de correr, na parede de fundo, ao lado da porta do banheiro, eu tenho um armário de 3 metros excelente, um grande armário. Na parede do fundo, eu troquei a posição dessa janela. Tá? Além da posição da porta nesse quarto aqui, a janela ela ficava mais central aqui nesse quarto, era uma janelinha menor. Tá? Eu movi essa janela para o canto aqui para posicionar esse painel de TV e em cima um nicho aqui para na prateleira mais alta colocar o aparelho de TV e na mais baixa uma decoração e lá em cima uma máquina de ar-condicionado. Eu tenho uma boa circulação, bem confortável, tá? Eu vou reativar aqui a porta do quarto, uma porta de correr que não ocupa espaço dentro do quarto, aqui ela vai ser bem útil, tá? Eu tenho a minha cama de casal aqui com a mesa de cabeceira em ambos os lados, painel de cabeceira como todos os quartos, e aqui a mesma janela do quarto ao lado. Tá? Então isso na fachada, os 2 quartos ficam com a janela bem similares. E aqui eu tenho o menor banheiro de toda a sua obra, que é o banheiro existente. Tá? Então eu fiz aqui um box de 75 por 75, não segui o box da linha dos outros banheiros, porque é mais complicado, se eu fizer parede eu perco espaço. Então a pedrinha no chão e apoiar o box fica mais confortável. E ele abre para um lado e para o outro, criando uma passagem confortável para acessar ali dentro. Não é a medida recomendável, tá? 75 por 75, mas funciona. Tá? Funciona apertadinho, mas funciona. Eu tenho um lavatório aqui de 65 centímetros de largura, com uma porta uma báscula invertida embaixo, umas 2 gavetas, e em cima apenas um armário espelhado para você poder também ter apoio de cosméticos. E a bacia sanitária fica ao lado da porta. E mais uma vez a janela, essa janela que era maior, ela tinha 80 centímetros, eu troquei essa janela para mesmo padrão de todos os outros banheiros. Ou seja, janela de 60 por 60, com a base dela a 1,75 do piso dentro do box, sempre que possível. A única vez que ela ficou fora do box foi no banheiro da suíte principal, que teve que ficar voltado para a garagem, tá? Para ela não ficar voltada para dentro de um armário e não ter ventilação adequada, porque ali na garagem tem laje e a ventilação não vai chegar se essa janela estiver para dentro do box lá embaixo. Dito isso, acredito que aqui eu consegui apresentar todos os pormenores, todos os detalhes da casa e como eu resolvi as questões, né, que a gente conversou pessoalmente. E eu tenho aí a fachada com e sem a opção de cobertura na escada, tá? Aí fica a seu critério com qual você quer seguir. Se você quiser fazer algum ajuste, esse é o momento. Tá? Eu aguardo o seu feedback para saber se a gente procede dessa maneira, qual a sua opção de fachada escolhida e se você quer fazer alguma mudança para que a gente possa proceder etapa. Tá? Eu vou te mandar as plantas soltas, se você quiser imprimir, tá? Sem medidas, essas plantas, tá? Apenas humanizada, como você viu aqui na minha tela, só para poder ter uma noção. Com medidas eu só entrego após a gente acertar o projeto, mas caso tenha alguma dúvida de alguma medida agora, você pode me perguntar que eu te digo qual é a medida de qualquer detalhe que está aqui. É só porque para botar medida eu tenho que levar para outro programa, e quando eu levo para outro programa eu não posso mais mexer nesse aqui, senão perde tudo. Certo? Então, enquanto houverem alterações a fazer ou algum ajuste a ser feito, eu não posso proceder, tá? E fazer esse detalhamento de medidas. Mas eu tenho aqui, está tudo desenhado em escala com medida, e eu posso te passar a medida de qualquer coisa que você possa vir ter dúvida. Tá? Então eu vou ficar no teu aguardo e em breve a gente se fala para poder proceder a etapa. Eu espero que goste, te peço desculpa pelo vídeo enorme, porque é bastante detalhe para apresentar, né? São 2 casas, então é praticamente 1 hora falando. Eu espero que tenha atendido as suas expectativas e que eu tenha conseguido resolver todas as questões que estavam um pouco desatadas aí, né? Que a gente não sabia se ia ter solução, se as coisas iam funcionar. Espero ter conseguido fazer com que a casa funcione e faça sentido para você e para sua família, tá? Eu aguardo seu retorno. No mais, uma boa tarde e até breve, Xuxa. Tchau, tchau. Espero que goste.